Boa tarde, hoje eu não conheço seu gestor, a gente está com o Fausto Filho, que é gestor dos fundos de renda fixa da XP Gestão, e hoje a gente vai falar mais especificamente do fundo XP Investor Crédito Privado. Boa tarde, Fausto, tudo bem? Tudo ótimo, você? Vamos começar falando um pouquinho a respeito sobre a tua carreira, sua formação, onde você trabalhou antes e quanto tempo você está na XP Gestão. Legal. Eu trabalho no mercado financeiro há aproximadamente 10 anos. Comecei como estagiário na Icatu Hartford, uma seguradora. No meu ano de formação fui trabalhar no Banco Pactual, onde eu fiquei durante 7 anos. Passei por diversas áreas do banco, tendo sido a tesouraria na área de corporate bonds, que é uma área de crédito, nos últimos 3 anos de banco. Em 2009 surgiu a oportunidade de vir para a XP Gestão, justamente para abrir essa área de renda fixa, os fundos de renda fixa, especificamente o crédito privado, que foi o nosso primeiro fundo. E então estou aqui na XP desde 2009, findados 2 anos aí, e assim, o trabalho está sendo muito legal, muito satisfatório. Esperamos aí que nosso fundo vá captar muito, ser um dos melhores do mercado. Cada vez mais, né? Isso. Bem, o foco desse quadro é mostrar um pouco para os assessores, para os clientes, como é que funciona a cabeça de um gestor, enfim, entender um pouco mais a respeito do fundo. Tá. No cenário atual de queda de taxa de juros, a gente acaba se perguntando como é que fica o cenário de crédito privado, como é que se torna atrativo esse tipo de investimento? Então, o fundo, a gente abriu ele em 2009, tá? Na ocasião as taxas de juros eram as menores praticadas no Brasil, era um recorde histórico. A taxa de juros estava em 8,75 ao ano. A gente está enxergando que o governo quer levar essa taxa para níveis próximos, por volta de 9%. Então, assim, a gente enxerga o mesmo movimento de 2009, ou seja, agora um pouco mais forte. Todos os gestores vão ter um caminho natural de migrar para o crédito privado com a alternativa de bater o CDI. Então, assim, o crédito privado vai se tornar um grande filão aí de renda fixa. Uma boa alternativa no cenário de queda de juros, então, é realmente oferecer para o cliente fundos com crédito privado. Com certeza. Tá. Vamos falar um pouquinho a respeito da carteira atual do fundo. Qual a política de investimento que você utiliza? Tá bom, vamos lá. O fundo tem uma carteira bem pulverizada hoje em dia, tá? A gente preza por isso. A gente não gosta de concentração nos ativos. Obviamente, qualquer risco de crédito é minimizado por uma carteira pulverizada. E a gente escolheu o segmento de debêntures como segmento de maior peso na carteira. Dados de fechamento de novembro contam com 35% do patrimônio em debêntures. Esse percentual chegou a ser de 41%. E assim, a gente tem total tranquilidade em levar esse percentual para 50%. Por quê? O mercado de debêntures é um mercado ainda incipiente no Brasil, mas alguns gestores já enxergam muitas oportunidades. Então, assim, a gente gosta muito porque a gente consegue pulverizar, a gente conhece muito bem as empresas nas quais a gente aplica e a gente gosta da liquidez que tem aumentado cada vez mais. Então, assim, se eu, em determinado momento, quero zerar uma posição em debêntures, é muito mais fácil do que eu zerar uma posição em CDB, em FDIC, enfim, em outros ativos que a gente tem no fundo, entendeu? Por isso, a alocação maior em debêntures sempre. Sim, até falando um pouco a respeito de crédito privado no caso da debênture, muitos clientes acabam questionando o assessor quanto à qualidade do crédito desses créditos privados e com relação aos emissores serem menores. Perfeito. Então, debêntures de empresas menores, de bancos menores, como é que você pode passar para o assessor uma maneira correta de resolver essa questão, essa dúvida do cliente? Então, como debênture já é um nome esquisito, né? Você fala em debênture, o pessoal já fica até com medo de perguntar o que é. Mas assim, é uma coisa que no Brasil ainda vai se desenvolver mais, o governo está trabalhando para isso. A partir do ano que vem, as novas emissões vão isentar pessoas físicas de IR. Eu acho que isso vai trazer um número maior de pessoas físicas para o investimento em debêntures. E o que acontece é o seguinte, debênture é uma dívida emitida por uma empresa. No fundo, a gente carrega basicamente debêntures de empresas abertas na Bolsa. Então a gente levanta muito aquele questionamento. Bom, o investidor tem a debênture da Telemar, tem a ação da Telemar, mas não tem a debênture. Então qualquer evento de inadimplência, o equity vai sofrer primeiro do que a debênture. Então assim, se o cara tem o equity e não tem a debênture, ou vice-versa, o cara está exposto ao risco da empresa. Então assim, isso por si só já leva a um entendimento maior. E em relação, a gente faz uma análise fundamentalista de todas as empresas que compõem o portfólio. Nossa equipe da XP Gestão, de analistas, a gente mapeia a empresa, a gente faz uma leitura da empresa como um todo e consegue retirar todas as métricas de crédito de dentro dessa nossa leitura. Então, ou seja, a gente está preparado e faz um estudo de qualquer evento que possa vir a ocorrer, a gente já vai estar sabendo
anteriormente, enfim, já vai estar preparado para isso, entendeu? Até porque a gente está falando de uma casa fundamentalista, como Exatamente. Né? Então vocês aproveitam essa expertise já da análise para estar realmente Exatamente. entrando no crédito. O que você acredita que o assessor pode vender de diferencial do fundo renda fixa crédito privado para um fundo da mesma categoria? Então, o que eu acho que o nosso diferencial, primeiro de tudo, é a pulverização. Tá? Hoje em dia, a maior posição, se eu não me engano, tem 5%, que a gente ainda acha muito, 5% do patrimônio a gente ainda acha muito. A gente quer no futuro ter a maior posição com 2% do patrimônio. Eu acho que isso assim, é um bom argumento de vendas. Tá? E a qualidade dos créditos. A gente utiliza como rating mínimo, rating de corte, definido pelas agências de classificação de risco, como sendo A-. Então isso já não nos garante, mas nos dá tranquilidade que o emissor tem forte capacidade de pagamento. A gente já elimina possíveis emissores de baixa qualidade. Então isso, a qualidade de crédito, a pulverização da mesma, da carteira, é um bom argumento de vendas. Tá, então o assessor que realmente tem dúvida com relação ao crédito que está dentro da carteira do fundo, não precisa se preocupar, porque existe uma análise muito forte com relação ao risco de mercado em cima desses ativos. Perfeitamente. A gente faz análises, obviamente, dada a divulgação trimestral das empresas, a gente, obviamente, analisa todos os dados e a gente está sempre em contato com a empresa, ligando para a relação com investidores, sempre questionando, sempre sugerindo. A gente tem uma proximidade muito grande com as empresas que nós somos sócios, podemos dizer assim. Então, assim, qualquer tipo de número que ela solta, qualquer variação macro, ou seja, do próprio setor que a empresa está inserida, a gente está entrando em contato simplesmente para poder definir qual vai ser a estratégia no futuro, se a gente vai diminuir, vai zerar a posição, aumentar, enfim, tudo nesse sentido. Ótimo. Parabéns pelo teu trabalho. Realmente a rede tem muito interesse pelo fundo, então acaba questionando muito. É importante a gente estar colocando você aqui no quadro para falar um pouquinho a respeito do trabalho que é feito dentro do crédito privado. Bem, a gente fica por aqui com esse seu gestor. Se vocês tiverem alguma dúvida a mais com relação ao fundo, enviem para produtos@xpi.com.br.